Olá, eu sou a Tamires. Fique agora com mais um áudio de nossas poderosas ministrações da Palavra de Deus. Deus te abençoe. Então, o tema da nossa mensagem de hoje é uma mãe que decide o quê? Crer no impossível. E nós vamos, então, começar lendo Êxodo 2, tá? Eu vou... Não sei se vai dar para... Ah, botou. Botou? Não é esse aqui ainda não, tá? Mas eu vou ler aqui. Aqui na minha Bíblia está como título Nascimento de Moisés. Êxodo 2, primeiro versículo, começando. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Aqui não diz o nome do homem e nem dessa mulher, mas eu já vou adiantar para você. O nome desse homem é Amrão e o nome dessa mulher é Joquebede. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu um cesto entre os juncos e mandou sua criada a apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Guarde isso aí que é importante. Este menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse a essa mulher: quem era essa mulher? Quem conseguiu pegar? Era a Joquebede. Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Ainda não precisa passar aqui não, peraí, só um instantinho. Vou falar aqui um pouco de uma das curiosidades desse momento, desse cenário, a qual vocês leram. O cesto, gente, foi feito com materiais naturais disponíveis no Egito. Juncos, a qual foi o material que foi feito esse cesto, é uma planta que também era conhecida como papiro, comum às margens do rio Nilo. Ele era leve e era resistente. Era semelhante a uma pequena arca, um flutuador feito para boiar. Então, esse cesto não foi feito de qualquer maneira e nem por qualquer tipo de material. Estudiosos dizem que a palavra hebraica terá, eu não sei se é assim que se pronuncia, vou soletrar para vocês, T-E-V-A-H. É terá que se fala, Raquel? Você que é boa nesse estranho aí? Não, mas então é isso aí, tá, gente? Faz conta que é terá, espero que seja. A mesma palavra no hebraico usada para a arca de Noé. Olha que interessante. Indicando um recipiente de proteção e salvação. A arca também não foi feita para isso, gente? Para proteger e para salvar? Assim também esse cesto foi feito com essa intenção. Ele foi revestido com betume e piche, uma espécie de resina, asfalto natural. Hoje, eu não sei se ainda usa esse tipo de material, mas antigamente usava-se muito até nas vias, né?
Isso tornava o cesto vedado contra a água. E olha só o detalhe, o cesto foi posicionado estrategicamente, colocado entre os juncos à beira do rio Nilo. Isso evitava que a correnteza levasse o cesto e também o mantinha escondido e protegido de animais. Então, não foi uma ação qualquer desesperadora, foi uma ação com planejamento e estratégia. Guarda isso aí que é importante. O cesto representava proteção materna, fé, entrega a Deus e salvação providencial. Então, agora sim, você pode colocar, por favor, a introdução. Não se preocupe e nem fique reparando meu iPaper, é porque eu preciso de um material, de um recurso para que eu tenha um planejamento. A pessoa é esquisita mesmo, mas a igreja, ela é o quê, gente? Vou voltar. A Paz Church de São Gonçalo, ela é uma igreja inclusiva. Então, cada um com o seu jeitinho diferente de... formamos uma Ai, vocês são lindos. Então, pode mandar a introdução. Antes de falarmos sobre o Joquebede, precisamos entender o cenário em que ela estava inserida. O povo de Israel vivia no Egito, não mais como convidados, mas como quê? Escravos. Um tempo de opressão e mais o quê? Gente, vocês estão aqui comigo, vocês foram embora. Gente, pode botar potência. Dor e sofrimento. Aqueles que um dia foram honrados na época de José, agora estavam sendo o quê? Pode continuar. Levantou-se um novo faraó, que não conhecia a história do povo hebreu. Movido pelo medo do crescimento de Israel, porque a gente é sinistro, né? Não somos, gente? E a gente é potência. Então, o cara tremeu o quê? Nas bases, né? Voltando aqui, ó. Ele não conhecia a história do povo hebreu. Movido pelo medo do crescimento de Israel, tomou uma decisão cruel. Decretou a morte de todos os meninos recém-nascidos. Êxodo 1:22. Todo filho que nascer, lançareis aonde? No rio. Para quê? Para? Estão aqui? Para? Morrer. Ah, não, eu senti que vocês estão com peso do acontecido. Morrer. E aonde foi que Joquebede botou Moisés? Não, sim, no cesto. Mas o cesto foi colocado aonde? Mas foi para morrer? Foi para viver e salvar o povo. Pode continuar. Era um tempo onde a vida estava ameaçada. Famílias estavam sendo o quê, gente? O futuro parecia interrompido. E é exatamente nesse cenário de caos que surge uma mãe. Pode passar. Uma mulher, o quê? Comum, sem posição, sem influência política, mas com algo poderoso. Que algo poderoso é esse? Fé, coragem e confiança em Deus. Enquanto o sistema fazia o que, gente? Liberava morte. Ela decidiu gerar vida. Enquanto o medo dominava muitos, ela escolheu confiar. Deus levanta mães, aí pega a visão, em tempos difíceis para o quê? Preservar destinos. Gente, olha só, vocês viram que o cenário não era nada legal, era um cenário opressor, era um cenário
de morte e de destruição. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês. O tempo que nós vivemos hoje é diferente? Hã? Só mudou o quê? A época, o cenário. Então, o que eu vou pedir para que vocês façam a partir de agora? Ah, sim, mas antes, eu vou pedir uma licença para todos os homens, mas hoje eu vou ser mais específica com as mães e com os filhos. Mas isso não quer dizer que você está fora desse esquema, não. Tá bom? Oi? De qualquer forma, vocês também são filhos. Então, pegue também essa visão. Mas eu vou pedir uma licença. Não é licença poética, é uma licença mesmo, nem sei de quê, da Rosana. Tá, gente? Pega isso aí. Mas eu vou pedir também para que vocês hoje façam o seguinte. Quando a gente assiste jornal, de vez em quando o repórter não divide a tela em 2 momentos. Já viram isso, gente? Ele fala de duas situações ao mesmo tempo, não é? Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão dividir aí a visualização de vocês no pensamento em 2 momentos. O momento dessa história, do tempo de Joquebede, e o outro momento no tempo de hoje, no tempo do agora. Ok? Calma aí, deixa eu molhar o bico. A pessoa tensa, hiperativa, tensa com esse copo de vidro. Gente, eu não tenho copo não, amor, eu preciso de uma caneca. Hoje vai ser a primeira e última vez. Sei não, eu quero uma caneca dessa aí que não quebra, que pode cair e não quebra. Mas voltando aqui, gente, olha a pessoa já se perdendo. Volta aqui, pode ir para a próxima tela. Porque vidro aqui comigo não sei. A partir dessa introdução, eu quero pensar com vocês, tá? Vou pensar com quem? Vou pensar sozinha? Vou pensar com quem? Então, eu vou precisar da participação de quem? Ih, acho que só a banda de cá quer participar. Vou participar com quem, meu povo? Vocês não forem embora, não me deixa sozinha, não. Mas eu preciso de volume nessa voz. Potência. Então, eu vou contar com vocês, ok? Então, a partir dessa introdução, eu quero pensar com vocês em 3 atitudes que Joquebede, que precisam nos inspirar, e hoje, em especial, as mães. Ok? Cadê as mães? Digam glória a Deus. Digam aleluia. Não precisa falar hoje misericórdia, porque não se preocupe, Deus hoje tem algo para vocês de uma forma bem mais carinhosa. O tópico é vencer o medo. Joquebede não se rende ao quê? Não se rende ao medo, mas isso não significa que ela não sentiu. Gente, pensa comigo. Foi fácil para ela, para uma mãe, ter que lançar o seu filho ao rio, mas na fé, porque foi na fé, porque ela não botou lá desfezuda, não. Ela botou com muita fé, ela foi fezuda. Porque ela acreditou que Deus iria manifestar de alguma forma o poder dele na vida de Moisés. Mas nem por isso a isentou do medo e da preocupação, certo? Quantas vezes nós, mães, precisamos ter ações que nós fazemos porque sabemos que é algo que vai salvar o nosso filho, que vai proteger o nosso filho. E muitas das vezes nessas situações a gente faz com medo. Aí a gente pega aquela fala, né? Tá com medo, mas vai. Gente, tem um postzinho, não sei o nome que se dá, que eu achei tão bonitinho, até fiz um para mim, mas não esqueci de postar. Que é Jesus, a figura de Jesus, e uma bonequinha, uma mulher, uma menina, dentro de uma caixa, não sei se aquilo é uma caixa, uma banheira, se bem que já fizeram outras versões, já botaram a menina no skate, em bicicleta e por aí vai. Só que é uma rampa, e a menina está dentro daquela caixa, a mulher está dentro daquela caixa, e ela fala assim, Jesus, eu não estou preparada. Já viram isso? Já viram, gente? Não.
Ih, Jesus. Vou botar para vocês hoje lá no meu Instagram para vocês verem. Eu sei que aí ela fala, Jesus, ela está dentro da caixa, sentada naquela caixa, naquela rampa, assim, desesperada. Não vai dar certo isso aqui não, Jesus. Aí eu sei que ela grita, Jesus, eu não estou preparada. Sabe o que Jesus faz, gente? Com todo amor e carinho, o que Jesus faz? Vap! Empurra aquela caixa e a mulher vai, Jesus! Eu não sei o fim, mas eu acredito que ela saiu inteira lá embaixo. Porque era Jesus que estava empurrando, era Jesus que estava impulsionando. Então aconteceu assim também com Joquebede. Ela foi com medo, mas ela foi segura e convicta de que Deus iria agir na vida do filho dela e na vida dela. Então Joquebede não se rende apesar de tê-lo sentido. Pode passar, por favor. Um homem, que homem é esse? Eu já falei o nome para vocês. Arão. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Qual era o nome dessa mulher? 10 para todo mundo. Joquebede. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Qual era o nome do filho? Vendo que ele era bonito, igual o meu filho, Marcos Augusto, lindão, ela o escondeu por 3 meses. A primeira estratégia dela foi escondê-lo dentro de casa mesmo, por 3 meses. Só que ela viu que a coisa estava ficando mais séria e que eles iriam invadir as casas e ver se havia ali um menino, bebê, para sacrificá-lo, para matá-lo. Então ela teve que pensar, gente, e outra estratégia para salvar Moisés. Nós, mães, a gente fica pensando o tempo todo em que fazer em favor dos nossos filhos, né? Assim, ou sou eu que sou assim? Gente? A gente está o tempo todo pensando em como instruir, em como orientar, em como conduzi-lo. Até porque a palavra de Deus diz lá em Provérbios 22:6 o quê? Ensina a criança no caminho e que deve andar, para que mais tarde ele não se desvie desse caminho. Então, a gente está o tempo todo ali nessa missão de proteção, de instrução, de condução. Não é algo fácil. Eu não romantizo a vida de uma mãe. Tem muitos momentos lindos, tem muitos momentos belos, de muita felicidade. Mas tem momentos, gente, que é brabeira. É choro, é joelho no chão e é clamor. Isso acontece comigo? Cadê as mães de plantão? Gente, olha, eu preciso da ajuda do povo, mas de vocês, eu quero uma ajuda mais assim, expressiva, ok? Então, Joquebede era uma mulher hebreia da tribo de Levi, que viveu no Egito durante o período em que os israelitas eram escravizados. E ela teve 3 filhos, tá? Miriam, Arão e Moisés, ok? Tá dando para entender até aqui, meu povo? Tá? Amém? Então, pode passar, por favor. Ela vivia em um tempo de decreto de morte. Quantas mulheres hoje, quantas famílias hoje vivem em um ambiente de decreto de morte? Gente, tá surreal. Mas aí a gente para e pensa assim, o negócio tá feio. Mas quando você vai ler a palavra de Deus e você se depara com essa história de Joquebede, você pensa, o negócio sempre foi feio. É o Senhor que livra, é o Senhor que guarda. Porque o mundo, ele faz o quê, gente? Ele jaz do maligno. Então, essas coisas terríveis, tenebrosas que a gente vê hoje, não pense você que são coisas do hoje. São coisas que sempre existiram. E se você ler a palavra de Deus, de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver coisas que você pensa assim, meu Deus. Não,
E eu aqui bobinha, inocente, achando que essas coisas horripilantes só acontecem hoje. Pai fazendo maldade com o filho, mãe fazendo maldade com o filho, pais fazendo juntos maldade com filhos, filhos fazendo maldade com mãe. Gente, está tudo aqui na palavra de Deus. Não tem nada que nos surpreenda. Não seja pego de surpresa, não seja pego, né, na questão de você, como assim? Meus irmãos, é assim, sempre foi. É Deus que guarda. É Deus que livra. Não tem outra opção. Você pode escolher o lugar mais seguro desse mundo. Mas se Deus não te guardar e não te livrar, algo pode vir a acontecer. Quantas coisas a gente vê, né, na televisão, de lugares que aparentemente eram seguros, e a coisa aconteceu de forma tão terrível. Então, não se prenda a isso, se prenda ao Senhor. Confie nele. Então, seguindo aqui, todos os... Não, lá ainda, irmão. Volta lá, irmão. Irmão, não me acelera, não. É no outro, anterior. Todos os meninos hebreus recém-nascidos deveriam ser mortos. Mesmo assim, ela decidiu proteger seu filho. Mães de fé não são dominadas pelo medo, são guiados pela promessa. A gente sabe que muitas famílias estão vivendo em um ambiente de morte, que é um ambiente onde o sistema faz de tudo e pega pesado para cativar esses filhos. E quando esses filhos são cativados, a maioria deles são ceifados de alguma forma. E como é que ficam essas mães? Desesperadas. Mas aquelas que têm o Senhor, elas até ficam desesperadas porque não tem como fugir da humanez. Mas ela confia em quem? No Senhor. Ela entrega a quem? Ao Senhor. E também, não só confia no Senhor, mas também busca no Senhor estratégias. Assim como Joquebede fez. Agora sim, irmão, pode passar. O mundo pode o quê? Lê aí, meu povo. Eita glória! Gente... Mamães, mães, levante, fique de pé. Estou achando que eu estou na escola. Mamães, sábado foi a festa das mamães. Estou vendo a minha amiga prof ali, ó. Né, Jaque? Acho que eu estou vendo... Ué, parece que eu vi a prof de inglês. Ah, Bia. A prof Bia de inglês também está aí, ó. Então, sábado foi o dia, né, da... Gente, elas vieram por Jesus. Eu não falei nada que era a convidada especial do dia, não. Mas, que bom que vocês vieram no meu dia. Então, nós fizemos uma festa muito bacana na escola, né? Então, na escola a gente tem a mania de falar mamães. Mas aqui eu vou falar mamães em algum tempo, mãe, é porque às vezes o negócio aqui se confunde na mente, gente. Tá bom? Então, mães, quero que vocês leiam, mas com potência, com força, né? Tá bom? Assim como Joquebede, hein? Com força, com potência. O mundo... Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, deixa eu ver o tempo. Vamos aqui para o próximo tópico. Estou correndo, gente? Amor, estou no tempo? Ai, que lindo. Coraçãozinho. Então, vamos lá. Usar a sabedoria... Usar a sabedoria em tempos difíceis. Joquebede usa a sabedoria em um tempo muito difícil. E qual foi a estratégia dela? Todo mundo já sabe, vocês já tiraram nota 10. Ela criou aquele cesto, colocou Moisés no cesto, colocou no rio Nilo, confiou em Deus e lançou. Não lançou de qualquer jeito, ela foi estrategista, ela colocou as margens. Ela não foi lá e lançou com força igual aquele
Poxa, que eu te falei não, tá, gente? Que Jesus vai lá no meio com toda a... Não, ela botou com jeitinho ali no cantinho. Penso eu, visualizando, imaginando nessa mente tão fértil, que ela botou, ela orou, ela chorou, ela olhou várias vezes para a carinha daquele bebezinho dela, para o filhinho dela, porque ela botou com fé, mas ela também sabia que era um risco. Ela também sabia que poderia nunca mais vê-lo. Não é, gente? Eu amo Jesus, tenho uma fé imensa, mas eu tenho o meu lado humano de ser. E eu acredito que aquele momento ali, gente, foi assim muito difícil. Muito difícil. Mas ela teve essa estratégia, ela colocou no cantinho, para que a correnteza não levasse, para que os animais não a atacassem. E assim ela fez. Em 2021 teve uma... 21 foi? Em 2021 teve uma cena que chocou muito o mundo. E eu vou colocá-la aqui. Dá para colocar, gente? E eu vou colocar aqui esse vídeo para vocês verem que é algo que acontece hoje ainda. Se puder diminuir a iluminação, irmão, para o vídeo ficar mais nítido, eu agradeço. Pode soltar, por favor. Um bebê entregue a soldados em meio ao desespero no aeroporto do Afeganistão no ano passado foi devolvido ao avô. Um reencontro depois de uma saga que se arrastou por meses. Sohail Hamadi está de volta com a família depois de viver uma experiência traumática quando tinha apenas 2 meses de vida. Era agosto do ano passado e o Afeganistão vivia cenas de desespero. O Talibã voltava ao poder depois de 20 anos e milhares de pessoas tentavam fugir do país. Na confusão, o bebê foi entregue a soldados pelo muro do aeroporto de Cabul. Os pais pretendiam pegar o menino de volta no terminal, mas quando finalmente conseguiram entrar, não acharam o filho. O pai, que trabalhou como segurança na embaixada americana, foi informado que o menino já teria deixado o país. Ele, a mulher e os filhos mais velhos foram levados para uma base militar nos Estados Unidos e por meses não tinham ideia de onde estava o bebê. Sohail Hamadi foi encontrado sozinho no aeroporto por um taxista, que decidiu levar o menino para casa e criar como se fosse seu filho. Depois de ver uma reportagem que localizou o menino, os pais pediram ao avô, que está no Afeganistão, que fosse buscá-lo. Mas não foi fácil. Ele passou semanas em negociação com a família que encontrou o bebê, até que ele fosse devolvido. Agora, o próximo passo é levá-lo ao encontro dos pais nos Estados Unidos. Gente, então, é algo do passado? Hã? É algo que está presente sempre. Isso aqui é só uma das histórias dos tempos de hoje, mas existem muitas e muitas e muitas e muitas e muitas outras. O bebê, Moisés tinha quantos meses quando Joquebede colocou ele no cesto? Aproximadamente 3 meses, né? Porque ele foi guardado dentro de casa 3 meses, então a gente acredita que foi nesse tempo. E esse bebezinho aqui tinha quantos meses? 2 meses. 2 meses. Essa mãe era uma mãe ruim? Ele fala dos pais, mas hoje eu estou me prendendo na mãe. Joquebede foi uma mãe ruim? Nossa, ela botou o filho dela dentro de um cesto e lançou no rio. Nossa, ela entregou o seu filho, bebezinho de 2 meses, por um soldado norte-americano que ela nunca viu na vida. E você viu como ele foi pego, gente? Vocês perceberam? Foi pego assim com carinho. Ai, meu Deus, muito fofinho, meu Deus do céu. Como que eles pegaram? Mas de qualquer jeito, minha filha. A gente tem... Mãe quer pegar o bebê, ainda mais nessa idade, né? A gente fica toda assim, com jeitinho para não machucar, né? Vocês viram como ele foi pego? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Posso chocar a muitos, mas eu vou falar. Todas essas mães são mães que fizeram, Joquebede, essa mãe que a gente viu ali, ela fez por proteção, por amor, na esperança de salvar a sua cria, de salvar o seu filho.
do mal e da morte. A palavra de Deus diz, eu não me lembro exatamente qual é o versículo, quem puder me ajudar eu agradeço, poderá deixar, você poderá não ter procurei para mim, gente, que diz que ainda que seu pai ou a sua mãe, não me lembro exatamente como é, te deixe, te abandone, Deus nunca... Quem achou aí? Gente, joga aí, porque o meu está no cronômetro, eu não posso nem usar. Ou vocês decidem, ou procura, a gente passa do tempo. Salmo 27:10. Vem cá, Cris. Adoro quando o marido faz essas coisas. Estou imitando, porque eu sou jovem aprendiz. Cadê a Bíblia? Você sabe de cabeça? É uma mãe, gente. A mãe é assim. Tem hora que a mãe fica meio perdida. Isso, é esse. Meu Deus, obrigada, irmã. Ô, Cris, valeu. Aqui, irmã. Tá, tem duas, então. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. E Isaías diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não esquecerei de ti. O que a palavra de Deus nos diz, gente? Que nem toda mãe é mãe. Que há mães e mães. Por isso que eu não gosto muito de romantizar. Que toda mãe tem um coração segundo de Deus. Que o amor de mãe é a expressão do amor de Deus, sim, para a maioria. Mas tem aquelas que realmente não amam como uma mãe. São mães porque geraram e tiveram filho. Tiveram o ato do parto. Mas o seu coração não é um coração de mãe. Por isso que a gente vê abandonos, mas são abandonos que não é um abandono para proteger aquela criança, é um abandono para se livrar daquela criança. Por isso que a gente vê muitas histórias de mães que geram, de mulheres que geram e bota a criança dentro de um saco de lixo, bota a criança jogada no terreno, bota a criança jogada no valão. Não dá nem expectativa de vida para aquela pessoa. Porque ela poderia entregar para outra pessoa, poderia entregar numa instituição, no hospital, numa delegacia, né? Seja lá o que for, mas não, ela realmente quer que aquela criança morra. Dê fim. A gente viu esses dias no jornal, vocês devem ter visto também. Olha que eu não vejo muito jornal não, mas esse eu vi. De uma mãe que largou 3 bebezinhos em casa dormindo e foi para uma festa se divertir. Bebeu a noite toda, tem vídeos dela bebendo, dançando, rindo, kkkk. E os três bebezinhos em casa sozinhos. Bebês, gente, não era criança grande não, eram bebês. O que aconteceu? As crianças, na verdade, né? Morreram no incêndio, porque teve um curto-circuito dentro da casa e as crianças estavam sozinhas. E pasmem, quem viu? Glória a Deus que o povo está só lendo a Bíblia, ninguém está vendo televisão. Só meia dúzia viram. E pasmem, quando o delegado foi falar com essa mãe, e quando ela foi entrevistada, gente, sem emoção nenhuma. Ela ainda falou assim, eles morreram? Então, assim, gente, há mães e mães. Há mães que, por necessidade, precisam mesmo entregar os seus filhos para que eles não sejam ceifados, como a gente viu no vídeo, como a gente viu a história de Joquebede. Mas dando sequência aqui, porque o meu tempo já está quase extrapolando. Pode passar, vou dar uma acelerada.
Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Pode passar. Quando não pôde mais esconder Moisés, ela construiu um cesto, colocou no rio. Não foi abandono, foi estratégia. Nem sempre será possível controlar tudo, mas sempre é possível o que, gente? Confiar em agir somente na força do nosso braço? Não. Na força de quem? Do Senhor. Pode passar, irmão. Agora eu estou acelerando. Vamos ler juntos? Passividade. Fé não é passividade. O que quer dizer isso? Que não é só para você ficar ali, gente. Oh, Senhor, Senhor. E não procurar estratégia. E não ter ações. Você tem que orar. Você tem que chorar. Você tem que se rasgar diante do Senhor. Você tem que se derramar. Mas você tem que também o quê? Ter estratégias. Ter ações. Para que o mover de Deus aconteça também. Amém? Pode passar, vamos acelerando. Confiar independente das... Joquebede entrega o seu filho e confia no cuidado de quem, gente? De Deus. Então não tem outra... Não tem outro pensamento, não tem outra ação a não ser confiar em Deus. A nossa vida toda tem que ser de confiança em Deus. Pode passar, por favor? Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Então, é a passagem que eu já li para vocês, tá bom? Então, pode passar que vocês já leram no início, para a gente ganhar tempo. Tá dando para entender, gente? Senão eu leio de novo. Então, vamos lá. Ela solta o filho no rio, mas quem assume o controle? Deus assume o controle da história. Gente, mas para que isso aqui aconteça, você tem que ter uma vida como? Largada? Deixa a vida me levar, não está nem aí para Deus, não está nem aí para comunhão com os irmãos, não está nem aí para a leitura da Bíblia, não está nem aí para a oração. Desse jeito acontece? Não. Ela tinha confiança, ela sabia em quem ela cria. Ok? Aqui, o menino é encontrado pela filha de Faraó e devolvido à própria... Ah, gente, devolvido à própria... Gente, que lindo! Para ser cuidado. Gente, isso aqui é maravilhoso, é lindo. Vamos para o outro. Quando uma mãe entrega, Deus faz o quê? Mãe, pai, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu demorei muito para aprender, tá? A gente faz de tudo pelos nossos filhos. Tudo que a gente pode fazer, a gente faz. E assim eu creio que vocês também. A gente deixa de ter as coisas para dar para filho. A gente deixa de comer a melhor coisa para o filho comer. A gente quer que ele estude na melhor escola. A gente se sacrifica, a gente rala igual um coco. A gente trabalha o mês inteiro que não paga nem quase a mensalidade da escola. Mas a gente está ali, né? A gente faz um jeitinho aqui, junta com o marido e vai, mas a gente se sacrifica e a gente faz. Mas o destino dele está. Ah, mas a gente tem responsabilidade com isso, temos. Ah, mas a gente precisa instruir, mesmo sabendo que o destino é Deus que traça? Sim. Porque também a gente não pode jogar também tudo para a mão de Deus, não, gente. Está sobre a nossa responsabilidade também.
Filhos, está também sobre a responsabilidade de vocês. Traçar o destino de vocês. Ok? Deu para entender, gente? Então, vamos pular, vamos ser rápido. Chegamos aonde? Passou? Tá aí, deixa eu pegar meu iPaper. Mudou ali? Tá. Pera aí que o meu iPaper que deu ruim aqui, gente. Gente, aniversário está chegando em setembro. Quem quiser me dar um negocinho daquele que é digital, que não precisa ficar passando, eu estou agradecendo. Mas se não quiser esperar até setembro, pode dar para marido, dia 27 de maio, que ele me presta. Não empresta, amor? Então tá bom. Então vamos lá. Aquilo que você entrega a Deus volta com Vambora, pode passar. Eita, glória, chegou o momento da... Vocês estão felizes por esse momento, hein? Ficaria aqui mais 1 hora. Mas antes da conclusão... eu falo um pouco, né? É porque eu sou muito tímida, eu sou. Mas quando eu começo, eu vou. Deixa eu falar uma coisa para vocês antes da conclusão. Aqui nós temos muitas Joquebedes, muitas. Mas tem uma especial, que é a minha mãe. Minha mãe é uma Joquebede. Ela tá linda. Gente, ninguém sentou perto da minha mãe, tadinha, tá sozinha ali. A minha mãe é uma Joquebede, não sei se vocês sabem. Mas eu vou ser bem rápida, tá, gente? Já está na conclusão. Se prenda aí mais um pouquinho. Minha mãe é uma Joquebede. Nós vivemos um tempo bem difíceis, de muita opressão. Nós vivíamos num ambiente que já era oprimido por si só, que eu não sei se eu posso falar o nome do lugar, porque hoje em dia estão matando assim, né, na orelhada. Então não vou falar não, fica quieta, abafa o caso. Mas era um lugar elevado, né? Então, mas a gente vivia num momento desse sistema também opressor. Mas o sistema mais opressor não era fora, era dentro. Porque eu vivi num lar muito disfuncional. Meu pai era um homem muito agressivo, muito. Minha mãe passou cada coisa que só Jesus sabe, e nós. Mas hoje ela está aqui servindo ao Senhor, tendo o Senhor como Senhor e Salvador da vida dela. Glória a Deus por isso. Está mais bonita. Tá mais bonita, tá reluzindo a glória de Deus. Tá linda, tá linda. Mas eu vivi nesse lar disfuncional, então a opressão era dentro. E quando a opressão é dentro, gente, o negócio é mais forte. Como dizia o meu cunhado, o bagulho era doido. Então, diante de um momento de muita violência, de muita escassez, minha mãe teve uma atitude como a de Joquebede. Gente, eu era uma menina, não é por nada não, mas era uma criança tão bonitinha. Continua, gente. Gente, mas o cabelo não era assim, não. O meu cabelo era tipo cabelo de cuia de índio. Mas eu era muito bonitinha. Eu era muito bonitinha. E minha mãe foi trabalhar na casa de uma família, né, em Venda da Cruz, na Travessa Cristiana, que na época, gente, isso há 40 e poucos anos atrás. A Travessa Cristiana, para quem não sabe, ali na Venda da Cruz, era o lugar nobre da Venda da Cruz. Quem mora aqui esse tempo todo? Fernando, irmão Rubem, que me negava bala quando eu ia lá no bar dele. Confesso. Gente, irmão Rubem tinha um bar. E no bar dele, ele e a mãe dele ia lá. Dá uma bala, tio. Não. Daí a gente correndo. Mas, não, seu Rubem. Mas eu fiquei muito feliz quando o seu Rubem se converteu e veio para a mesma igreja. Falei, oi, tio. Mas Venda da Cruz era um lugar nobre, né, seu Rubem? Né, Fernando? E a Travessa Cristiana, principalmente, onde moravam as pessoas que tinham umas condições melhores na região.
Então, minha mãe trabalhava nessa casa, mas depois ela saiu, porque foi trabalhar na lavanderia que tinha também na Venda da Cruz. Quem lembra da lavanderia? Lavava muita roupa para o pessoal do quartel. E como a gente vivia naquela família tensa, muita briga, meu pai me batia muito, batia na minha mãe, batia em mim, corria atrás de mim com o facão, não tinha comida, uma confusão. E a gente morava numa bate-caverna. Gente, era doideira em cima de doideira. Essa família pediu para me criar. E minha mãe viu aquilo como uma possibilidade de salvação para a filha dela, de proteção para a filha dela. E ela deixou que eu fosse criada por essa família. Mas ela, olha só que bonitinho, me lembra bem a história de Joquebede. Todo final de semana ela ia lá me ver, quando saía do trabalho. Todo, né, mãe? Não faltava. Ela ia lá me ver. Mas eu era muito pequenina, eu não sei, 5 anos, não me lembro mais ou menos a idade. Eu, no momento, gente, mesmo morando num lugar atribulado, eu não entendia muito bem o porquê daquilo, não. E eu sentia muita falta da minha mãe. Mas depois o tempo foi passando, aquela família me tratou assim, com muito carinho, né, mãe? Como uma princesa, assim como Moisés foi criado. Num lugar bem assim, agradável, sendo cuidado como príncipe. Eu também fui. Gente, eles me faziam as melhores festas de aniversário. Lindas as festas, eu lembro até hoje. Só que quando a minha irmã nasceu, eu quis voltar para casa para ajudar a minha mãe a cuidar da minha irmã. Só que eu achei que o negócio tinha melhorado, mas não melhorou não. Estava ruim do mesmo jeito, aí eu voltei novamente. Aí para a casa de onde eu era criada. Porque eles já me viam como parte da família, eles me viam como filhos. Mas só que batia saudade, tinha vontade de ficar com a minha mãe, e eu voltava. Aí até que um dia eu voltei e fiquei para sempre até o meu resgatador chegar. Quem foi meu resgatador, gente? É forte, hein? Quem foi? Não, na época ele não era pastor, gente. Na época ele ainda era quino. Ele era quino. Tão bonitinho, gente. Morenão, peito tanquinho, cheio de gominho. Naquela bermuda fluorescente laranja. Só Jesus. Obrigada, meu pai. Mas voltando aqui, gente. Voltando aqui. Conclusão. Que eu acho que o tempo já foi. Conclusão. Joquebede nos ensina que a fé vence o medo. A sabedoria abre caminhos. No caos, a entrega ativa, o cuidado sobrenatural de Deus. Ok? Mas, deixa eu ver se tem mais alguma tela. Não tem, acabou. Mas deixa eu puxar só aqui um ganchinho, gente. Moisés foi criado nesse lugar, né? Foi criado com muito amor, orientado. Só que ele chegou na fase o quê, gente? Adulta. E ele resolveu viver a própria história dele. Não foi assim? Depois vocês podem seguir lendo em casa. Só que nessa fase, né, que ele saiu para descobrir de onde ele veio, ele fez algo que ele não teve domínio próprio, né? Ele matou um homem. Depois vocês vão ler com detalhe. Mas aonde eu quero chegar, mamães? Mães, aonde eu quero chegar? Nós vamos instruir, nós vamos amar, nós vamos chorar, nós vamos entregar tudo o que nós temos. Mas vai chegar o momento que a escolha é deles. Eles vão começar a fazer as próprias escolhas. Eles vão começar a escrever a própria história. Ainda que você tenha dado todos os instrumentos para que essa história fosse perfeita, fosse linda. Mas eles cresceram. Então, tenha consciência daquilo que você fez. Tenha paz naquilo que você fez, naquilo que você orientou. Que pode ser que no meio do caminho a história não siga conforme você desenhou. Não é porque Deus te abandonou, não é. Não é porque Deus abandonou os seus filhos, também não é. É porque nós temos livre-arbítrio.
Nós temos escolhas. E Deus obedece isso. Mas tenha paz. Tenha paz do que você fez. Tenha paz. E continue orando. Continue orando, continue decretando fé, continue decretando vida. Porque a gente continua confiando no Senhor, independente de qual seja o final dessa história. Pode ser realmente que o final não seja do jeito que você gostaria. Mas você sabe que Deus está no controle porque você não largou de mão. Você continua ali, orando, intercedendo, cuidando, amando. Deu para entender, gente? Ok? Eu vou pedir para que vocês fiquem de pé, mamães. Gente, eu encerrei. Eu passei só alguns minutinhos, eu acho. Aí, Joquebedes. Faça aquilo que você precisa fazer. Faça aquilo que você sabe que precisa fazer como uma mulher de Deus. Faça aquilo que você sabe que precisa fazer como uma mãe. Mães de pequenos. Quais são as mães que tem aqui que têm filhos com menos de 12 anos, de 12 anos para baixo? Aproveite o máximo que você pode dessa infância. Instrua o máximo nessa infância. Direcione ao máximo nessa infância. Porque, principalmente até os 6 anos, onde é a formação psíquica e cognitiva dessa criança, faça tudo aquilo que você puder fazer. E aproveite, porque são só 12 anos de infância. São só 12 anos de fofurice, de gugu, dadá, depois cresce. Eles não querem saber mais disso, não. Meu filhinho chegou, ele está lá na mídia, eu falei, é o filhinho lindo da mamãe. Ele já me olha meio assim de bom. Ai, meu Deus. Cadê os filhos aqui? Quem são os filhos? Filhos, entendam que os seus pais, que as suas mães querem o melhor para vocês. Pode parecer loucura muitas das vezes, pode parecer exagero, não é. Vocês vão entender mais tarde. É por proteção e é por amor. Gente, tem muita gente que diz que você deve ser uma mãe muito, como que se diz? Uma mãe ciumenta. Não, eu não sou uma mãe ciumenta, não sou mesmo. Mas eu sou uma mãe chata. Sou. Eu adoro quando meu filho fala assim para mim, mãe, você está muito chata. Ai, glória a Deus, estou no caminho certo, porque eu não estou deixando correr solto. Eu estou instruindo, eu estou mostrando, eu estou falando, eu estou vigiando. Então, olha, não fique chateada se teu filho falar que você é chata. Glorifica a Deus, estou no caminho certo, porque eu estou guiando, eu estou amando e eu estou protegendo. Mas lembrando-se sempre que ele que vai escrever a história dele mais tarde. Você acabou de ouvir mais um áudio de uma de nossas ministrações. Siga-nos nas nossas redes sociais, @Pai São Gonçalo. Que Deus te abençoe.